Olá pessoal, vou fazer um vídeo para vocês de um artigo que eu achei bem interessante que fala da ressupinação floral. É um artigo que foi publicado no ano passado de dois pesquisadores brasileiros aqui de Minas Gerais, em parceria com um pesquisador da África do Sul. E eles trabalharam com uma orquídea brasileira. Vou passar o slide aqui, que é a nossa sapatinho. Às vezes a gente pensa que a sapatinho é uma planta exótica, né? E tem de fato algumas que são, mas nós temos sapatinhos brasileiras, como é o caso aqui da Pragmapedium vittatum, que é uma sapatinho nossa. Eles trabalharam com essa planta porque eles queriam entender como que se dá esse processo, né? Que a gente já tem como descrito, que é esse processo de rotação da flor, mas eles ainda não sabiam exatamente o que levava a isso. A gente tinha uma ideia de que seria um processo simplesmente por conta de questões hormonais. Então eles têm aqui uma imagem de flores que ressupinaram, né, que tem essa rotação de 180 graus, porque quando o botãozinho começa a se desenvolver, ele está, digamos que de ponta cabeça. Aqui à esquerda, então, são as imagens dessas flores ressupinadas, e à direita temos a imagem, então, da flor que não ressupinou, ali em cima, né, na imagem A, e na imagem B, flor que ressupinou parcialmente, ou seja, ela ficou de ladinho. E a suspeita inicial é de que isso estaria ligado somente à auxina, que é um hormônio que é produzido em grande quantidade, principalmente ali dos botões florais, mas fizeram todo um estudo, né, para entender se era realmente isso e se era realmente só isso, porque tinha essa suspeita, né? Então eles analisaram, eles perceberam que mais ou menos 10% das flores dessa planta, elas não estavam fazendo essa ressupinação, e normalmente as flores mais leves que ficavam ali presas nessas folhas protetoras que nós chamamos de brácteas. E aí elas não giravam, né? Então eles fizeram vários estudos e principalmente o que eles fizeram foi remover partes da flor. Então foram removendo ali as sépalas, as pétalas, e perceberam que quando o labelo foi removido, as flores ressupinavam menos. E quando eles removiam todas as partes da flor, as flores não ressupinavam. E isso deu um indício de que não existe apenas uma influência hormonal, né? Temos uma influência aí da gravidade, do peso da flor. Então, o que eles perceberam? Que a massa, o peso da flor, tinha um papel crucial nesse processo de ressupinação e que não era apenas uma questão química, hormonal, como muitas vezes, né, as pessoas pensavam, os cientistas pensavam. E aí, eles entenderam que tem duas etapas que são complementares. A primeira etapa, nós temos uma etapa que eles chamam de ativa, porque tem sim uma produção dos hormônios, né, principalmente a auxina, que vai ser produzida ali, vai começar a organizar, né, esse movimento e principalmente vai fazer com que a flor se afaste um pouquinho do caule. Quando ela começa a se afastar do caule, também vai acumulando água, ela vai ficando mais pesado. E esse peso justamente que puxa a flor para baixo, né? Puxa esse labelo para baixo. Então eles perceberam que quanto mais pesado, inclusive tem aqui do ladinho as imagens, né? Quanto mais pesado o labelo, mais então a flor ressupinava, e quanto mais leve o labelo, mais acontecia de a flor ficar presa, né? E não conseguir dar essa volta de 180 graus. E por que isso importa, né? Qual é a importância? É só estética, porque a gente gosta de ver a florzinha bonitinha, né? Não, isso é um processo que aconteceu evolutivamente, né? Um processo que levou muito tempo para acontecer, né? Para que quando a flor ficasse com o labelo para baixo, os insetos conseguissem pousar e assim a gente tem a polinização. Então o que aconteceu? Os insetos foram pousando nas flores que ressupinavam, pegavam aqui os pólens, levavam para outras plantas, e as plantas que não ressupinavam, elas tinham menos visita de polinizador e por conta disso não se reproduziam, né? Ou não se reproduziam com tanta frequência, fazendo com que a gente tivesse preferência de reprodução de flores que ressupinavam, e hoje nós temos grande parte das orquídeas aí passando por esse processo, né, de ressupinação.
Então, as flores mais pesadas acabaram, né, vencendo aí na carreira evolutiva. E isso faz bastante sentido dentro do grupo das sapatinhos, né? Nós temos diversas plantas, diversas espécies, algumas com um labelo muito maior do que essa que eu trago para vocês aqui na imagem, e que esse processo acaba sendo, sim, muito importante. A gente observa isso em outras plantas. Eu estou com uma Deifal florescida agora e dá para perceber na imagem que eu tenho aqui no slide, em cima, né, os botões, alguns ainda estão com aquela sépala, com aquela pontinha ainda mais para cima, e depois ela gira, né? Então ela faz esse processo de ressupinar também, girando para ficar com o labelo. O estudo não trabalhou com a Deifal, que é a planta que eu tenho ali na foto, mas é um grande indício, né, de que isso pode acontecer com várias orquídeas, justamente por conta desse peso que o labelo proporciona. Bom, gente, eu queria ter trazido essa informação para vocês para conhecimento. É uma informação bem legal que eu achei bem interessante, de uma pesquisa de pessoas aqui do Brasil, lá de Minas Gerais, muito legal. Deixar o link do DOI, né, do artigo para vocês aqui nos comentários. E se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, podem perguntar. Esse trabalho é super interessante e espero que vocês tenham gostado.